Olá, meus queridos minhas queridas, enfim, cheguei por aqui e hoje eu tô. Cara, eu tô muito chique. Eu tô uma pessoa que, olha, eu pensei assim, meu pai, com que roupa que eu vou? Porque eu não tinha Ai, meu pra vir pra Deus. cá. Eu vim todo arrumado, mas o sol bateu e tive que tirar o casaco. Eu tava tão elegante de casaco, gente, pra falar com ela que é. Como é que eu posso falar? Barbie da medicina? Ai, meu Não, Deus. como é que eu digo? Gente, eu tô hoje com essa pediatra que eu já falei várias vezes pra vocês. Citei inúmeras vezes na minha rede social. No último Dia das Mães, eu interpretei um vídeo de um texto que ela produziu na página dela que eu achei muito tocante, muito profundo. E gosto muito da maneira que ela aborda essa questão enquanto pediatra. E ela passando por São Paulo, por que não parar? Por que não parar? Parei! E hoje eu estou aqui com Andréa Bandeira. Gente, Oi. não é a fraca. Ai, meu Não Deus. é a fraca. Obrigada. Andréa, Obrigada, muito meu boa amigo. Muito tarde. boa tarde, meu Obrigado amigo. demais, demais por ter vindo Eu que aqui. agradeço o convite de estar na sua presença. Ah, Eu me eu que. sinto super lisonjeada Oh, meu e Deus. envaidecida Oh, por estar com esse querido gente. amigo que já sigo há um tempão, sério Tô mesmo. emocionado. Já lá de São Luís, que a gente já olha as pregações, e aí que se tornou um fenômeno, né? Poxa, Um estouro aí na rede social. muito obrigado, Andréia. E A gente tem. parabéns. Eu agradeço. Você também tem muito conteúdo bom. Eu quero falar sobre tantas coisas da tua área específica, que é a medicina. Então vamos começar. Como manter um louro tão hidratado? Como? Manter um louro tão hidratado. Ai, meu Deus, eu nunca mais vou dizer. Olha só, Ok. Não é fácil, não, querida? não é Né? fácil, né? Louro é um chamado, é Louro, uma missão. não é? Olha, lavar o cabelo só 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E olhe lá. E olha É água lá, fria, é quando dá tempo. é? É água É fria? água fria porque ela é muito calor, né? Tem que Muito ser. quente, tem que ser água fria. Vamos falar aqui no sério da gente. Eu falava com o André ainda há pouco, nós almoçamos uma comida Ai, maravilhosa. divina, amigo. Muito Gente, bom. olha, sabe aquelas coisas que foi um rodízio que tava tão bom que é Muito. vontade de ir no banheiro vomitar e voltar pra comer mais, Eu só acho pra que, poder fazer valer infelizmente, o dinheiro que se paga. é, Eu perguntava pra ela uma coisa que tem sido muito comum hoje em dia. As pessoas elas estão muito indecisas. E eu creio que a quantidade de opção, eu particularmente detesto em self-service, porque eu nunca pego aquilo que é necessário. Eu for no self-service, tem 4 arroz. O que eu vou querer 4 arroz? É só um. Aí você sim, fica sem saber o que escolher. A gente tem muitas opções hoje em relação a tanta coisa. Você abre a internet, tem opção de página, opção de canais, opção de tantas coisas. E uma coisa que está acontecendo muito comigo que eu comentei com você são pessoas que estão trilhando o caminho da medicina, né? Estão estudantes de medicina, alguns no último ano, quase formando, e eles me procuram para atendimento porque não sabem que caminho seguir na medicina. Ah, eu não quero ser cirurgião geral, mas eu não sei o que fazer. E assim, um pânico, uma aflição e um medo medo de perder tempo e não se encontrar e não se achar. Alguns que vagaram por, por 4, 5 residências e não se encontraram depois de terem passado e estado lá por um ano e meio, sabe? sim, Que acontece. confusão. Você é pediatra, Sim. né? Para se encontrar enquanto pediatra. Isso é uma coisa dificultosa, isso já brotou em você, isso você ficou estudando, vendo, revendo, lendo, relendo para achar ou não. Como é que foi, Andréia, médica, mas médica pediatra? Como é que isso brotou em ti? Então, desde bem nova, eu gostava de crianças, né? Então, eu queria ser professora. Primeiramente, eu acho que eu ia ser pedagoga, né? Mas a vida me levou para a medicina. E desde quando eu entrei mesmo, eu já sabia o que eu queria. Estava determinada que eu queria trabalhar com a pediatria. A gente passa por vários estágios, a gente passa por várias disciplinas, né? E sempre eu mantive aquela vontade de me fazer mesmo uma pediatra. Então, assim, e eu fiquei meio indecisa em que ramo, porque a pediatria tem vários ramos. E É? hoje, Para mim era sim, pediatria, pediatrina, tem ramificação disso? tem sub, né? Então, eu decidi optar por 3 ramos. Então, hoje eu atuo na emergência, na sala de parto, na neonatologia e atuo no ambulatório. Então, são 3 áreas que a gente atua aí, mas sempre com crianças, né?
crianças. O meu público geralmente são RNs, que são recém-nascidos, ou lactentes jovens e crianças menores. Então, é o público que eu queria trabalhar mesmo, porque eu queria ser pedagoga, professora de jardim de infância. Esqueci de dizer esse detalhe, antes de ser médica. Tá na tua área. Então, estou na minha área, né? O que eu gosto de fazer, é muito bom você acordar de manhã e fazer o que você gosta, né? Tanto é que ela tá em São Paulo para fazer um procedimento cirúrgico. E Hum. assim, a agonia dela não é nem um procedimento cirúrgico, a agonia dela é a recuperação que vai afastá-la de trabalhar com É, essas vai crianças ser que ela atende. vai ser uns dias aí off total, já comuniquei as mamães que eu assisto, comuniquei. Hoje eu tenho uma rede social que eu alimento com conteúdos, como você falou. Então, estou aí comunicando. Agora eu vou postar mais coisas pessoais, porque eu vou postar um pouco de cuidados de mulher, porque a minha cirurgia, ela é reparadora, é uma cirurgia que é de saúde, não é estética. E fala um pouco de cuidados de mulher, são nódulos mamários que vão ser retirados, né? Então, assim, é uma coisa muito importante para estar comunicando, para estar passando para a população e para as mulheres, que são a boa parte dos meus seguidores Uhum, atualmente, né? uhum. Das mães que eu assisto, né? Eu sou mãe também, e sou De um mulher. rapaz lindo, teu Lindo, filho. né? Ah, João Pedro é bonito mesmo. Até fiz uma enquete lá, parece comigo? Acho que mais de 80% falaram que parece. Ah, então ele tá no lucro. Te, te perguntar uma coisa, quanto tempo na pediatria, atuando na pediatria? Olha só, na pediatria mesmo de formação, 5 anos. Só que há 9 anos eu tô na. Vai fazer 9 anos agora. Na verdade, não tem 9 anos completo. Mas tem 8 anos e 7 meses por aí. Porque quando eu formei, eu já caí logo na pediatria. Então, eu quase não fiz outra coisa a não ser a pediatria. Uhum. Aí fui fazer a especialização, fui fazer a subespecialização, sou titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E aí fiquei tempo, sempre, sempre, sempre. Trabalhei um pouquinho também com terapia intensiva na época do Covid, porque foi onde a pediatria sumiu. Então, na época da pandemia, eu não era mais pediatra. Eu deixei de ser pediatra para trabalhar com terapia intensiva, né? Que na época eu tinha aprendido muito sobre UTI. Então, eu tenho esse aprendizado como uma pessoa do passado. E aí aprendi e pude praticar e salvar algumas vidas durante a pandemia, porque eu passei a trabalhar como intensivista nessa época da pandemia, onde até os dermatos, as pessoas, os radiologistas, pessoas que Todo geralmente mundo não entendeu tinham, pra isso, né? todo mundo que era médico e que às vezes não tinha manejo, teve que aprender. Eu tive a sorte de ter aprendido no passado e na minha formação também sobre terapia intensiva. Então eu tenho um pouco de manejo com a terapia Uhum. intensiva. Eu tenho tanta coisa pra perguntar porque a cabeça roda, roda, roda. Pois pergunte Mas tem muito, uma Tomás. coisa que eu lembro. Eu não sei, gente, eu não tô doido. Eu não tô normal. Mas é uma coisa que eu lembro. Se isso for da minha cabeça, me corrija. E aqui também, gente. Não sei se vocês são nesse tempo. Todo mundo jovem aqui, que raiva disso, gente. Eu, Jovem. assim, da nossa idade, que um dia desses. Um dia Eu desse. lembro. Gente, eu não tô doido, mas eu lembro. Se eu tiver errado, me corrija. Mas essa recordação é muito forte, assim, na minha memória, de quando as crianças nasciam, elas abriam os olhos depois de 7 dias. Eu sei, né? Gente, eu não tô doido, mas eu lembro que as crianças nasciam, a gente falava assim, ai, quanto tempo tem? Não, ainda nem abriu o olho, tá muito novinho. E não tinha isso, né? Hoje já nasce com o olho aberto pedindo peito. Isso aconteceu um tempo atrás? Isso é coisa da minha cabeça? Olha só, acho que isso é um mito. As crianças, elas nasciam, a maior parte na época de parto vaginal, parto normal, né? Tinha poucas cesariano, como hoje tem muito, né? Parto cesariano, mas elas abriam, sim, os olhos. Tem coisas que são Tá querendo bem acabar com a minha crença, tá querendo teoria, acabar com a minha teoria, acabar com a amigo. minha infância. Então, é aquela coisa assim, meio de mito. A criança que soluça muito, colocava um algodãozinho na testa e que parava. Então, é mito que as crianças abriam os olhos após 7 dias. Elas abriam os olhos após algumas horas. Gente, se tiver alguém vendo este vídeo, pelo amor de Deus, comente aqui embaixo. Se você lembra disso, que hoje eu acabei de ser destronado e ridicularizado bem aqui em público, porque disse que é mito, total mito. Se você lembra que criança, muita gente me segue assim, com idade igual ou superior à minha. É doidice da minha cabeça, gente? De que criança. Eu entendo que muitos mitos, né? Mas é porque eu lembro tanto disso, André, é uma coisa que não vem na minha Eu acho que sua cabeça. mãe passou isso pra você, não foi?
a Não, os família. idosos que cercavam a gente. Então a gente tem muita teoria do passado que tinha aquela coisa de que existia e que, na verdade, na prática, não é verdade, né? Então, as crianças, sim, elas nasciam e, após algumas horas, elas abriam os olhos, né? Como hoje em dia. Então, muita coisa mudou na medicina? Ok, mudou. Mas algumas coisas fisiológicas, como abrir os olhos, é desde os Eu já nossos entendi, obrigado. Eu antecedentes. já entendi. Passei vergonha pagada E nada. no crédito 12 vezes. Você falou uma coisa que eu também percebo muito hoje. A gente que tem uma. Eu tenho 42 anos de idade, então a gente vai. Eu passei por muitas fases, assim, com muitas etapas, né? É impossível não comparar. Eu lembro que, às vezes, eu falo com os meus sobrinhos, que são mais jovens, eu falo, no meu tempo, meu Deus, eu tô falando já no meu tempo. Assim, Você eu é me muito sinto, eu jovem. me sinto 42 ainda é muito acabado. jovem. É. Mas eu me lembro que, de fato, não era uma coisa tão comum parto cesárea. Era tipo como se fosse assim, o limite da falta de opção, então nós vamos fazer uma cesárea. Eu não vejo mais isso hoje. As pessoas já vão preparadas, organizadas, com tudo assim pronto para que o parto não seja normal, É. né? O que que você, enquanto pediatra, enquanto alguém que acompanha nesse período, né, que eu sei que essa parte especificamente é Do obstetra, do né? obstetra, mas enquanto pediatra mesmo, que trabalha com as crianças e está lá também para receber a criança após e tudo, é, eu acho que é meio óbvio falar que o melhor seria o parto normal. Se eu estiver errado, você me corrija. É correto. Agora, Isso. por que tanto desespero em abolir o parto normal e correr para a cesárea? É só por causa da dor? É só por causa do incômodo? É por questão de planejar-se demais? O ser humano agora quer planejar tudo na sua vida, o horário, o dia, o momento e tudo mais. Sabe, a- cada vez menos parto normal, cada vez É. menos parto normal. Você, por exemplo, que acompanha, não faz parto, mas acompanha na sala de parto em algumas situações, né? Sim. Proporcionalmente, o que você mais vê? Parto cesariana. Sem sombra de dúvida. Boa parte. O Brasil é um dos países campeões de parto cesariano. Você falou uma coisa muito importante, que seria hoje em dia, como a vida corre muito rápido, e aquela correria das pessoas se planejarem muito. Antigamente se tinham 10 filhos, hoje se tem um, dois, no E máximo. não tinha tanta questão do exame de imagem para ver o que era, como era tal. Tanta coisa hoje em dia que cerca uma gravidez que tornou-se, sei Sim. lá, meio que um comércio de tanta coisa, né? E essa questão que você falou sobre organização, sobre programação, programar é uma coisa que as pessoas já fazem. Tanto que as mulheres hoje elas estão tendo filho muito mais tarde. Elas primeiro elas estão no mercado de trabalho, depois que elas estão no mercado de trabalho, elas procuram seus parceiros, elas casam. E a gente já faz parto de mulheres bem acima dos 30, né? Boa parte das mulheres que a gente Que faz parto. louco! Então, elas programam a gravidez, elas programam o parto, e assim, nem todos os partos são programados de forma meio que, tô programando uma cesariana porque eu quero aquela data. Claro, a maior parte dos partos cesarianos são por isso, que elas querem programar a data, tudo certinho, porque não querem passar. Tem uma série de coisas envolvida aí. Dor, medos, né? Que tem, porque um parto gera muita dor, tá? Então, dizem que a dor do parto é a maior dor que tem. O meu parto foi cesariano, eu planejei, eu era muito jovem na época, então eu tinha muito medo de passar por aquela provação, Aquela aquela trauma dor, aquele. toda, né? Um trauma Então, doido. como eu era muito jovem, eu falei assim: eu vou programar. E eu tive meu filho no Maranhão, eu sou piauiense, moro no Maranhão há 13 anos. E aí eu procurei também ter isso. Então, eu não sou muito de julgar as mamães. Eu sempre acho que o que é mais cômodo para as mulheres, ok. Então, mas tudo que é fisiológico, tecnicamente, e na medicina é melhor. Como o parto vaginal, o parto natural, boa parte dele, com certeza é melhor, porque a recuperação feminina é melhor, porque o bebê vem de forma fisiológica, menos traumática. E também tem a questão de a pessoa não poder ter o parto normal. Muitas pessoas falam o que que é humanizado, o que que é um parto humanizado. Então, a gente acha que às vezes um parto humanizado é só um parto normal. E muitas das vezes as mamães, elas têm comorbidades, porque elas têm uma idade avançada, vêm com uma hipertensão gestacional, uma diabetes,
o bebê fica super grande, não dá para passar pelo canal vaginal. Uhum. Então, a gente tem que interromper aquela gestação, né? Uhum. Então, muitas vezes é humanizado para ter a vitalidade do bebê, a vitalidade da mãe. Uma eclâmpsia, que é uma doença que é bastante comum na gestação, é um indicativo total de parto cesariano. Você tem Hum. que abordar o paciente naquele momento que ela está com pico gestacional bem alto, ou pico de hipertensão durante a gestação, porque corre risco de vida a mãe e o filho. Eu tenho um casal de amigos que fez um parto humanizado. Assim, acho que minha ideia estava fora da casinha. Eu acho tão legal esclarecer pessoas quando tem um podcast, Aham. porque nem todo mundo tem acesso a essa informação, porque não é área de muitas pessoas, não é minha área Sim. lidar com isso, cuidar disso. Embora eu também goste muito de crianças. É, mas eu lembro que esse casal de amigos, vai ser um parto humanizado, e Nanã fizeram toda aquela coisa. Ela teve o parto em casa, foi dentro da banheira, e etc, etc. Então, na minha cabeça, ficou que o parto humanizado é aquele parto que obrigatoriamente é um parto por vias normais, e você tem todo um suporte na sua casa das parteiras, aquelas pessoas que fazem todo o procedimento tal para que haja é, tudo de maneira natural. Então, o parto humanizado não é obrigatoriamente de maneira natural, é isso? Eu não É, entendi. é exatamente isso. O Hum. parto humanizado é aquele parto que é seguro para a mamãe e para o bebê. Hum. A importância da pediatra no momento do parto, no momento da sala de parto, ou seja, em casa. Eu acho que hoje em dia um pediatra não vai para casa porque ele precisa de recursos. A gente está em pleno 2023, então existe muitas ainda mortes maternas, mortes fetais, por falta de assistencialismo. Cerca de 20% dos partos que eu assisto, eu tenho que praticamente reanimar o bebê. Então, um Meu parto sempre é uma Deus! caixinha. Sim, nem todos os bebês nascem chorando, Isso nascem com bom tônus. cesárea? Cesariana também. Cesáreo, parto normal. Já fiz parto normal, alguns, que o bebê foi direto para UTI. Tive que estabilizar, o bebê nasceu bem ruim, né? Foi um parto bem Porque prolongado. isso já é parte do pediatra, né? É. Aí o bebê nasce bem ruim, um parto prolongado. A paciente às vezes vem do interior, não quer ter no interior, vai para São Luís, já chega com sofrimento fetal. E aí ela quer mesmo, né? Ela tem o direito de escolher. Só que aí o obstetra, ele também tem o direito de orientar e dizer quais são os riscos, né? E aí acontece já de eu assistir alguns partos e por várias vezes eu ter que reanimar o bebê. O que é isso? O bebê que nasce sem respirar, bem largado, sem tônus, sem cianótico, bem roxo. Então quase mesmo sem vida, né? Sem 20% é muita É coisa. muito. É muito. Então, assim, nem todos. Por isso a importância do pediatra na sala de parto. Por isso que a gente não sabe os dados, mas quando você vai ver os dados, existiam muitas mortes maternas, muitas mortes fetais. Muitos bebês morriam. Eu lembro que na minha formação, quando eu acabei, eu fui trabalhar numa cidade chamada Caxias, no Maranhão, né? Que é vizinha da minha cidade, que é vizinha de Teresina, Hum. Piauí. E lá tem uma maternidade que saiu várias vezes no Fantástico, que foram muitas, muitas mortes. Não tinha na época pediatra, né? Não tinha, era poucos médicos. Então, por ter essa carência de médicos, alguns profissionais da saúde que não tinham habilidade de fazer parto, ou então as parteiras iam lá, faziam. E teve essa denúncia, né? Eu não sei se por falta de recurso na época, não lembro a época o prefeito, mas eu lembro que eu trabalhava na época lá. Mas foi um escândalo nacional, né? Que saiu no jornal, se você for olhar 2014, 2015, aí no Fantástico, sobre a maternidade mais famosa de Caxias do Maranhão, você vai ver que houve. Então, assim, não só lá foi uma das coisas que foram. Existem várias cidades pequenas, pessoas que não têm assistência, né? Com o obstetra, com o médico, com o pediatra, e a importância hoje em dia de você ter um local seguro, né? Gente, isso é. Eu não arriscaria a minha vida, que a gente só tem uma, né, amigo? E nem a do meu filho, para ter um parto normal em casa. Porque o perigo, hoje em dia, é muito grande. Olha que louco, eu vi isso Pois assim, é, porque não sou a eu favor. sinto que as pessoas estão tentando, eu não sei se a palavra é normalizar, Normalizar, né? naturalizar tudo. Naturalizar,
para você ter em casa, que são meus naturais, que é uma coisa natural, que é uma coisa normal. Eu também sempre tive os meus cases. Eu falo, gente, mas se algo acontecer, se a pressão desestabilizar, se a criança nascer, como que vai? Para que equipamento vai? Quem que vai ver e tal? Eu sempre fiquei, mas nunca comentei porque é na minha área. Então, Sim, ouvir alguém que é da área e falar assim, olha, eu também tenho meus receios com relação a isso, me deixa até aliviado. Porque eu acho muito complicado questões tão complexas sem assistência. exatamente, sem assistência. Então, eu sou super a favor do parto normal. Inclusive, acho que é uma coisa fisiológica, é o mais importante. Mas não julgo quem quer ter parto cesariana. Eu mesmo quis ter. Talvez hoje em dia, se eu tivesse outro filho, eu poderia ter um parto normal, né? Se eu pudesse ter. Mas, assim, na época, por medo, por programar, por querer programar a data do bebê e toda a minha vida, eh, eu preferi ser cesariana. Não julgo. É a Uhum. mesma questão da chupeta. Algumas mães falam, gente, aí chega já no consultório com chupeta. Já ia falar 7 dias de vida. isso. Eu vou Já ia falar julgar, porque mas vamos eu lá. tive. Vamos falar. Antes de chegar nisso, que eu quero falar muito, porque é uma coisa que eu sofri na minha vida com chupeta. Eu sofri com chupeta. O resultado veio foi depois que eu vou falar Foi. pra você. Ah, Antes disso, você falou uma coisa que são coisas que a gente vai falando e me prende muita atenção. Você falou, olha, 20% das crianças que eu atendo eu tenho que reanimar, né? É, a, a- a gente percebe que o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, mas junto com a evolução vem outras coisas evoluindo também como doenças, né? exatamente. Situações que, gente, não eram comuns, ou não eram comuns e nem existiam com frequência. Ou se existiam, não era divulgado. Essa questão de crianças que nascem com essa dificuldade, de crianças com tantas limitações, de tanta, como é que eles chamam, gente? Alergia. É coisa de leite, é carne não A sei o pele quê, verde. é me dar criança com uma bolha. Porque é uma série de. Como é que a gente chama? Não é alergia o nome que eu A quero falar? PLV. Alergia à lactose, intolerância à lactose, a PLV, que é alergia à proteína do leite da vaca. Muitas Essas alergias. coisas aí. Sim, Essas loucuras que, gente, eu são tô. coisas novas. Não tinha essas coisas, não, gente, no meu tempo. Criança pegava leite de vaca, gordo, não tinha essas coisas. E a gente fala isso para as pessoas hoje. E quando eu falo isso, hoje eu estava até respondendo alguma coisa hoje no meu Instagram. Quando a gente fala de algumas coisas que eram comuns no nosso tempo, tem um povo que se revolta. Você está incitando. Falando, não tô, é porque era verdade, gente. Não tô inventando, não. É verdade Eu não tô mesmo. inventando que a gente era pisava descalço no chão, que a gente brincava na rua, que fazia as coisas. Você está incitando. Não estou incitando na verdade, É. sabe? E quando você fala de coisas agora, é muito comum você, como pediatra, se a gente for conversar, você vai citar uma série de dados e acontecimentos de coisas que são novas, porque não existiam há um tempo atrás, Não existia. É, sabe? realmente é. Há alguma justificativa, Andréia? Ou, sei lá, as pessoas estão realmente mais corridas, mais estressadas, isso altera toda a questão do organismo e é por causa disso? Porque é muita coisa fora de lugar, sabe? Então, existe sim. Na verdade, a vida mudou, o mundo mudou. Então, junto com a mudança, veio a mudança da medicina. Então, uma questão hormonal é um dos pilares das mudanças. Então, assim, hoje as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, né? Usando anabolizantes. A gente sabe disso, que hoje essa indústria, ela é muito forte. Então, Uhum. junto com essa indústria alimentar, fast food, que não existia no passado. Olha, comida. Era comida, né? Então, fast food vem uma comida que é muito hormônio. Então, assim, essa série de mudanças que fizeram com que as pessoas que estão vindo agora da nova geração venham diferentes também. Né? Venham diferente na estatura, venham diferente na parte cognitiva. Por que existe muitos portadores de TEA, que é autismo, né? O transtorno do espectro autista? E na nossa época, né, não existia tanto Não assim. era, não Ou era é, tão aí comum. diziam, é subdiagnosticado, existia assim. Não. A década de 80 e 90 não existia tantos portadores de E que TEA. eu gosto quando alguém vem desmistificar essas coisas, porque a gente É, fala, o povo, é porque não se divulgava, é porque não. não. É tão assim, meu Deus, é tão, como é que a gente fala? É um alívio tão grande ouvir isso, porque eu não tô doido, eu sabia, eu não tô doido, eu não tô doido. Não existia, não era comum, e eu, Não eu era venho de uma comum. família que, eu tinha um pai que lia, assim, ele devorava livros, revistas, informações, ele devorava essas coisas. Meu pai não tem nada que ele não saiba.
O que você perguntar, ele sai, porque ele é um cara de muita leitura. E eu sempre perguntava, a gente sempre conversava, ele trazia informações e falava de entrevistas, e falava de revistas, de livros que ele lia. E a gente não ouvia, não tinha isso, não tinha isso. Essa questão de muito uso de psicotrópicos, né? As pessoas hoje elas estão com muita ansiedade. Você vê, todo mundo hoje tem um pouco de ansiedade, depressão. Então, uso de medicamentos de forma indiscriminada, como eu falei, anabolizantes também. E vem uma série de mudanças, né? Vem uma série de mudanças do mundo. Uma geração geralmente dura quantos anos? 25 anos. Então, de 25 anos para cá, o mundo mudou, gente. A medicina mudou. Muda todo ano. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que estar todo o tempo se renovando. Ela faz uma prática, eu vou dar um exemplo. Criança nasce, ela tem um risco de ter icterícia, que quer ficar amarelinha, né? Então, há 40, 50 anos se tinha uma prática de botar o bebê no sol. Veio a Sociedade de Pediatria Brasileira de Pediatria e baniu essa prática. Ou seja, em 2021. É uma prática que se fazia há 40 anos. Então, a sociedade fala que é mais prejudicial pelo risco de câncer de pele do que ter benefícios para o bebê. Agora, fica muito de cada pediatra. Eu defendo muito algumas práticas antigas, apesar de ser ainda uma pediatra jovem, e que pegou essa leva jovem ainda. E eu defendo algumas práticas antigas, não que eu vá ser contra a Sociedade Brasileira de Pediatria, é que na prática algumas coisas são diferentes que na teoria, né? Então, a teoria está ali no livro, ok, mas nada tira o domínio da tua prática, da tua vivência, né? Concordo, eu Então, concordo com isso em gênero, número e grau. É, por resultado. vou dar, Algumas práticas assim que a gente vê resultado hoje e vê resultado até hoje. vou dar um exemplo. As crianças que não fazem banho de sol, que eu assisto, pós, né? Depois, 5, 10 dias depois, geralmente são crianças que apresentam sim icterícia. Então, as crianças que fazem um banhozinho de sol, nesse período chuvoso que está em São Luís, né? É um período que já não dá para fazer muito banhozinho de sol. É um período de maior número de internações para a fototerapia, que é o tratamento da icterícia. Então, isso é uma prova que o banho de sol funciona assim. Então, pelo menos para minha região, né? Então, assim, é uma prática minha. Então, um bebê que eu sempre pergunto, que eu acompanho, que eu assisto e que eu faço essa parte de crescimento e desenvolvimento. Qual foi o bebê que teve icterícia? Fora a prematuridade extrema, que é um fator é um fator que tem predisposição para icterícia, fator de incompatibilidade de fator RH, né? A mãe é O negativo, A negativo, o pai é, entendeu? Aí então tem essa questão também que é uma das coisas que fazem com que a criança possa vir a ter a icterícia. E aí outra é o banho de sol. Então, assim, eu noto, então, na minha vivência, muitas coisas é vivência. Não tem jeito. Então, não é achismo, é uma coisa que tem de vivência. Como eu estava falando do uso da chupeta. Como eu vou julgar uma mãe que põe chupeta no bebê, que está no momento de acalento? A mãe ela já está muito devastada, porque ela está com privação de sono há 10 dias, sem dormir, porque o bebê não dorme, só mama, faz cocô, e chora, e tem cólica, e tem várias coisas. Porque a maternidade tem uma explosão de hormônios, de sentimentos, e de toda uma vida nova, né? Que depende da mãe Oh, ali. Então, depende imagina, da mãe. totalmente, imagina. E aquela mãe tá ali com privação de sono. Você sabe que a gente fica 2 dias sem dormir, fica pirado, né? Então, imagina uma mãe que tá 10 dias sem dormir. Então, quando ela vem no consultório com o bebê com chupeta, ela diz: Ah, doutora, foi a única coisa que fez ele calar. E quem sou eu para julgar, gente, que meu filho chupou chupeta até 2 anos, se for um acalento muito grande para ele. Não tô defendendo a chupeta, tá? Amo quem não faz isso, mas foi uma coisa, foi a minha criação na época do meu filho. E foi uma coisa que eu consegui retirar 2 anos depois e tá tudo ok. Aí fala, por isso que teu filho usou o aparelho. Eu digo, não, eu nunca usei chupeta. E eu também usei aparelho. Nunca deu jeito nos dentes. Eu ia colocar isso porque minha chupeta foi. Demorou, viu? Demorou? Pois então fala, sua A minha experiência. chupeta. Ou derrota. A minha chupeta, a gente foi até acho que 7 anos. Vixe, Maria.
Eu O que não consegui soltar essa chupeta. Era uma dependência. Sabe, minha chupeta é minha vida, um programa do governo. Minha chupeta é minha vida. Eu não conseguia. Eu não conseguia largar essa chupeta. Aí quando eu consegui, enfim, já nos 7 anos, sabe o que é doido? Por volta de, acho que 16, 17 anos. Eu comecei a sentir muitas dores nessa região que ia para a Oh, parte do ombro, né? Essa tensão. E o que é, nunca soube. Aí descobri que minha mastigação era errada. ai, meu Minha Deus. mastigação estava errada, que eu tinha que realinhar meus dentes. Foi uma novela com esse aparelho e a mastigação errou porque eles se desalinharam devido à chupeta. Eu não fiquei com dentes deformados, mas o encaixe deles não era perfeito, né? Aí eu falei, nossa, mas por que que eu usei? Minha mãe comentou o que você falou, você não me deixar em paz. Eu já dormi, você não conseguia Tadinha dormir, dela, né? Aí gente. você falou isso. Então, é dentro das possibilidades. Não vou falar assim, vamos lá, vamos à chupeta porque é bom pra saúde. Não. Não. Mas, dentro do limite da possibilidade, o que é permitido na chupeta? A chupeta não é permitida. Por isso que eu digo, eu me calo. Assim, assim mas, Só que eu não julgo. É é, aquela coisa, eu não é que não julgo. é permitido Gente, mesmo. sabe o que eu sou a linha? Eu não consigo ser radical. Eu acho que todo mundo que é radical, é, ela tem a perder. Então você tem que ser maleável a algumas coisas. Nem todo mundo tem sua vida, nem todo mundo tem uma rede de apoio, nem todo mundo tem sua mãe para ajudar num bebê. Então, assim, eu sou muito da linha. Eu vou muito. Eu escuto muito a mãe. Então, o que que é bom para a mãe naquele momento? Entendeu? E assim, agora, se for uma coisa que vá levar a criança a ter um prejuízo, é diferente. É o caso de fórmulas precoces, né? Fórmulas infantis, que hoje são muito comuns. Existem muitas mamães que não conseguem amamentar. Qual o tratamento disso? Por algum motivo. Existem N motivos por elas não conseguirem amamentar. E tá tudo bem. E- então, eu defendo a fórmula, citar a fórmula? Não. Eu defendo o que é melhor para o bebê. Então, A o minha bebê irmã não tem, conseguiu aumentar. ó, um exemplo, né? Nenhum dos Eu tive uma filhos. irmã também que não conseguiu amamentar e meu sobrinho foi todo fórmula. Tá tudo bem. Hoje eu acho que ele tem 1,80 m de altura. E assim, super desenvolvido, muito inteligente, e não teve traumas de infância. Então, gente, tem tanta coisa pesada para a gente se preocupar. E hoje você falou assim, André, a gente está numa bolha. Às vezes tem essa coisa assim de estar, as crianças estão diferentes e os pais querem que fiquem diferentes. E eu acho que eu sempre defendo. Tem uma vitamina chamada, que é a vitamina N. O nome dela é vitamina natureza. Então, tem que deixar a criança viver, gente. A criança tem que ir para o parque, tem que ter contato com outras crianças. Eu defendo, sim, o uso de creches, né? Porque a mãe precisa ir para o mercado de trabalho, hoje a mulher precisa trabalhar para se unir com o marido, ou com um pai que não seja marido, para ter uma criação. Porque antigamente as mulheres ficavam em casa mesmo. Mas como o mundo mudou, como as pessoas mudaram, como a gente está sempre em busca, eu defendo muito essa parte de empreendedorismo da mulher se Empoderar. empoderar também. E Que de fato eram mulheres dela, enfornadas em casa. pois é, não que eu sou contra de que eu preciso ficar um ano, ok, tudo bem. Mas eu acho que a mulher precisa do seu espaço, né? Eu acho Concordo. que ela precisa se sentir que está cooperando. Não que a mulher do lar não coopere, porque, gente, quem mais trabalha é a mulher do lar. Então, Minha durante um gente. ano que eu tive meu filho, eu fui mulher do lar. Então, meu Deus do céu, como eu trabalhava também. Infinito. Trabalha mais que a gente fora. Nunca acaba. Não acaba. Nunca É acaba. louça, é fralda, é menino chorando, é tudo, gente. É a administração da casa, é o marido que vai chegar, tem que ter a comida. Então, gente, é assim, cada um sabe, né, onde que é mais Onde o trabalhoso. sapato Eu aperta. acho. Eu, assim, coisas que a gente ouve muito, que eu falei da chupeta, falei eh, de alguns adenos. Mas uma também que a gente cresce ouvindo tanta coisa, né? É verdade, isso tem muitas coisas que a gente cresce e que é verdade. Deu Algum... febre, taca na água gelada pra tomar banho. Boa! Esse foi um vídeo bem polêmico que eu fiz. E muitos
colegas pediatras também que hoje fazem a linha. Hoje tem muito isso dos pediatras estar na rede social, estar informando. A informação chega muito rápida para você, né? Uhum. Então você vai no Google muito rápido, você vai no Instagram muito rápido, no TikTok. Então tem várias que, redes que fazem com que levem informação para as mães. Era uma prática que se fazia até um dia desse. Só que hoje é comprovado que é proibido. Tá? O banho frio, ele não é benéfico para o bebê, pelo contrário, ele pode causar um resfriamento muito rápido do corpo, onde pode gerar uma crise convulsiva e outras coisas piores, além do desconforto, da dor no corpo e do trauma da criança. Né? O que é preconizado é o banho morno, o banho em temperatura ambiente. Agora, o banho frio foi uma coisa que foi banida, que eu super concordo. Era uma coisa que eu não concordava, porque eu me lembro da minha mãe me tacando no banheiro 30 minutos para baixar minha febre. Na minha época também, a gente não ia muito a pediatra porque tinha poucos pediatras, né? Aham. Eu acho que eu nem tive, Sara, eu não tive nem pediatra. Tenho certeza que eu não tive Se eu pediatra. tive, eu acho que se Na- eu não, eu falo na sala tive, de parto. Eu lembro do nem pediatra. na sala de parto, nem durante a criação, mesmo, de pediatra é um artigo de luxo. Eu não Ai, tipo de lembro, luxo. não lembro de ter pediatra. Gente, eu não lembro de ir no médico Ah, assim, não lembro, não lembro, a não minha mãe me lembro. levou algumas vezes sim, no pediatra, para as consultas ambulatoriais, poucas vezes na emergência. Mas eu acho que eu não tive, não. Naquela época não existia, eu acho que não existia pediatra na sala de parto, não. Hoje você tem a comodidade, né, de ter. Era muito subnotificado as mortes maternas, as mortes fetais. Existiam, assim, muito natimorto, que era o bebê que morria lá na hora do parto mesmo. Então, hoje a gente tem dados, né, que hoje não tem informação. Hoje é muito fácil a informação chegar até as pessoas. Crianças hoje não são como antigamente. Tu concorda Não, comigo? concordo. São Você mais falou precoces. cognitivamente, e essa é a palavra, mais precoces. São mais Você cuida precoces. até qual idade? Olha, na emergência, até 15 anos. Na emergência. Emergência é hospital de emergência, isso é até 15, tá? Mas na prática mesmo, no ambulatório, até 12, 13 anos. Mas só 5, 10% dos meus pacientes têm essa idade. Mais de 80% dos meus pacientes que eu assisto são bebês mesmos. São recém-nascidos e lactentes, até 2 anos. Né? Esses recém-nascidos, esses lactentes, vamos lembrar não de muito tempo atrás, no nosso tempo, que não é muito tempo É atrás, não. né? Foi Um dia bem um desse, dia menino, eu dormi desse. um dia desse, acordei, tava aqui. Um vento soprou que eu cheguei aqui. Ah, É, daquele tempo para agora, o que que você mais nota de diferenças? Você encontra alguém que está há 5 anos aí atendendo, você que olha para o teu tempo e lembra da tua infância, porque se você desde muito cedo tem sente esse chamado, essa vocação para a pediatria, era impossível não estar cercado de crianças, que é impressionante, né? Quando você é, tem essa paixão, onde você vai, uma criança aparece e te cerca, e é. etc, né? Quando você olha e pensa nesse nosso tempo, e você olha agora, você atuando enquanto pediatra, cuidando das crianças, nessas idades com as quais você lidava anos atrás, de repente, né? Só ajudando, assistindo, acompanhando. O que para você é algo que, nossa, Bruno, isso aqui sem dúvida é para mim o mais. Consegue mensurar alguma coisa? Que assim, olha, Bruno, isso para mim é o mais punk. Quando eu olho assim e comparo de ontem com hoje, enquanto médico, olhando isso hoje, é o mais punk que tem. Olha só, o uso de telas é uma coisa que deixou as crianças bem precoces também e, ao mesmo tempo, bem atrasadas. Então, eu vou contar uma situação que acontece bem comum na emergência. Os pais levam, meu filho está com coriza, tosse, enfim, fala de uma síndrome gripal. O menino está lá se rebolando todinho, a menina, no TikTok, ela tem 3 anos. A menina dança a música toda, a coreografia toda, com 3 anos. Eu fico assim, será que ela tá doente? O que eu tô fazendo na emergência? Então é uma coisa assim que mudou muito o uso de. Então, hoje, a gente sabe que é proibido, mas a gente sabe que as mães nem sempre estão em casa para estar assistindo e fazendo com que tenha esse. Como é que eu posso falar? Me faltou a palavra. Interação. Não, não é nem interação, esteja supervisionando o seu Hum. filho. Né? Então, muitas vezes tem uma rede de apoio que é uma babá e que ela quer se despertar para outra coisa, deixa o bebê com a tela.
né? Então, Mas meio que automático, né, André? é Você sai com alguns automático. amigos e tal, você vai no restaurante, Já deixa o menino, pega, menino. pega o Né? Você celular. senta numa coisa, pega isso aqui, coloca aqui, esse aqui, não sei o que, vai. Olha, É um então, tal do fulano, bolo fofo, de uma galinha pintadinha, meu Deus do que céu. fica ali, que as crianças ficam, que é louco aqui. Hipnotizados. Total. E se você para, E eles mexem. mais do que nós Gente, dois. o bebê, ele tá sentando com 7 meses, sozinho. Se você der o celular, ele já abre. E ele já faz assim, ó, pra passar as fotos. Já tecla, Que já. tu me diz disso, É Andréia? impressionante. Olha, eu sou contra, tá? Sou contra o uso de telas precoce. Apesar de estimular algumas coisas, desestimula outras coisas, deixa a criança um pouco incapaz. Eu acho que a criança tem que ter vivência com criança, né? Ah, eu Não concordo com demais. criança. E assim, como o tempo mudou, eu sou 5. Lá em casa somos 5 filhos. Então, meus pais gostavam de filhos, né? Então, assim, eu brigava entre os meus irmãos. São quatro mulheres e um homem. Então a gente brincava, esse Meu coitado, Deus, tadinho. só ele, né? Tadinho dele Ele, com os ele, bonecos dele, os carrinhos. Pois é, então, a gente brincava entre si, então eu tive muitos primos. A minha infância foi coberta de bicicleta, de ir pra rua mesmo, de subir em árvores, de ir pro campo, né? Então, assim, de fazer esse tipo de coisa que hoje a gente já não vê tanto. Então, a família está cada vez menor, né? É um filho, 2 filhos, posso nem falar, porque eu tive só um filho, né? E assim, eu não sei se eu vou ter outro no futuro. Mas eu creio que não. Acho que eu estacionei em João Pessoa, já tá bem grandinho, já ficou uma Qual é diferença a bem idade deles? grande. 16. E fica uma idade bem. Já é uma super adolescente. É, adolescente ainda. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda é criança, até 17 anos, né? Mas, pois é, tem. Ai, gente, me desculpa. Me desculpa. Até 17 anos, É. criança. Ah, Ó, olha, tem um ramo da pediatria que cuida disso. Ó. calma, pode falar. Ai. Tô calmo. Tá Pode calmo. falar. Mas tem muitas teorias que a gente tem que seguir, porque são teorias e que a gente tem que seguir o que a Organização Mundial de Saúde fala, o que a Sociedade Brasileira e a Sociedade Nacional ou Internacional de Saúde e de Pediatria fala, né? Andréa tem uma. Desculpa interromper, porque isso me vem na cabeça. Andréa tem uma coisa que eu acho muito legal e muito marcante para Andréia. Hum, É, a gente pensa em pediatra, a cabeça vai sempre logo direto nas crianças. hum, Desenvolvimento da criança, saúde da criança, nascimento da criança, com o ambiente da criança, cuidar da criança, o que a gente tá fazendo, o que tá comendo terra na parede, como isso aqui. A gente, tudo. Só que a André, ela sai desse âmbito criança, também foca muito na mãe. sim. Isso não é comum, você sabe que não é comum. Se foca muito, muito na criança. Eu lembro eu tenho uma irmã, minha irmã é muito doida da cabeça. Eu amo minha irmã, só tenho essa irmã, ela é uma irmã muito engraçada, gente, ela é muito engraçada, muito desligada, muito desligada. Aí ela teve o primeiro filho dela, ela ficou as primeiras semanas na casa da minha mãe, que o meu quando viajava, tal, ao trabalho, ela ficou lá pra ter jeito de cuidar e tudo mais, né? Aí teve um dia que eu tava no quarto com a minha mãe, conversando alguma coisa no quarto da minha mãe, e ela tava no quarto antigo dela com a criança. E aquilo, não parava, Eu falei, mãe, eu vou lá. Não, deixe que é filho da sua mãe, da sua irmã, deixa que ela cuida. Se ela quiser de ajuda, ela chama a gente, deixa ela quieta. Tá bom, não parava, Eu falava, mãe, deixa sua irmã, Aí ela virou, não, já tá demais, acho que é bom a gente ir lá ver, porque, né, de repente ela não tá sabendo como cuidar, vai lá olhar a tua irmã. Tá bom, eu vou lá. Eu saí, quando eu abri a porta do quarto, o neném tava no chão. E daí, Meu Deus, eu tô a só minha irmã montou, nervoso. minha irmã montou uma rede, tava e no chão, eu falei, Cristina! Ela acordou, oi, teu filho, cadê ele? No chão. Como é que ele desceu? Que desceu? Ele caiu, menina. Ai, tu não tá vendo, não? Aí ela olhou pra mim e começou a chorar. Eu quero dormir, eu quero paz, eu preciso ir no banheiro. Ela começou a dar uma lista de coisas dela, chorando, André, Oh, chorando. gente. Eu quero ir no banheiro em paz, eu quero tomar um banho decente, eu quero dormir, eu quero sonhar, viver, eu não aguento mais. Sei lá, eu falei, pega esse menino, já vai.
Oh, meu Foi uma Deus, coisa assim, foi muito coitada. Muito. marcante isso. Não foi de maldade, O claro, né? menino caiu, E ela literalmente. nunca ouviu nada, Tava nada, morta, nada, nada, coitada. nada. Oh, E assim, não foi de propósito, claro né? que Tanto que ela não. pegou e tal e tudo mais. Só que é uma coisa comum com as mães que aquele vídeo que eu coloquei no Dia das Mães, o que teve muita gente no inbox emocionadíssima procurando, querendo te conhecer e tal, porque elas falavam, as pessoas romantizam, mas não sabem o que que é ser mãe. É verdade. As pessoas romantizam, acho que a Nossa, criança vê o mundo, que legal, maravilhoso. Só que nem todo mundo tem condições de pagar duas babás para se revezar e cuidar de uma criança, exato. né? E é uma dependência total. Essa sensibilidade pela mãe aconteceu pelo que você vive cuidando delas, ou sei lá, porque você enfrentou um pouco disso, isso te fez ter um outro olhar para essa realidade, de onde vem essa visão não só pelas crianças, mas pela mãe delas, que tudo bem, o cuidado é a criança, o alvo é ela, o foco é a criança, mas se fosse a mãe não teria essa criança. Então assim, Perfeito. como é que surgiu essa sensibilidade da Andréa pela mãe? Então, primeiramente porque eu sou mãe. E assim, a minha maternidade não foi fácil. Na época, como eu falei, eu era muito jovem quando eu fui mãe. E assim, e a minha maternidade ela já não foi fácil porque meu filho teve muitos problemas. Primeiro que ele teve a PLV, né, intolerância à lactose, teve muito eczema, que é muito problema de pele. Ele teve uma série de problemas que eu tive que vir aqui para São Paulo, né? Na época tinha poucos pediatras em São Luís, e aí eu resolvi, como não estava dando certo o tratamento em São Luís, eu resolvi ir para São Paulo. E a gente fez o tratamento dele durante 2 anos aqui, em São Paulo, com uma gastropediatra aqui. E aí deu tudo certo. Então, a minha maternidade foi bem difícil. Primeiro, porque ele era uma criança muito difícil. Ele só queria eu. Eu tinha uma privação de Gente, sono, olha, não gente. tem criança que não é fácil. Eu tive uma privação de sono que eu sempre falo para meus pacientes. Então, eu meio que me coloco no lugar delas. E eu sei o quanto é difícil você ter privação de sono. E não dá para dormir mesmo. Não dá para dormir porque de 2 em 2 horas a mãe está amamentando. E às vezes é de meia em meia hora. Imagina, de meia em meia hora você acordar para amamentar o bebê, ou então para trocar a fralda, porque ele acorda, porque ele está muito xixizado, muito cocosado, né? Então, assim, não foi fácil. Para mim, eu romantizo, claro, assim, é o sentimento mais puro, mais emocionante, mais maravilhoso que se tem, que é um amor mesmo sobrenatural, e é um amor sem troca, né? Você ama de graça aquilo ali. Diferente do amor de marido, de Uhum. namorado, que acaba e pronto. É diferente até do amor dos pais da gente, né? É diferente, porque a gente está preparado para continuar e os pais para partirem, Esse né? amor que você fala, eu pergunto pra você, enquanto mãe, enquanto uma médica dessa área que tem muita vivência e experiência com isso. Eu lembrei agora há pouco de uma grande amiga minha, muito, muito querida. Ela, ela teve, o que que é? 10 minutos? Vai te lascar. Ela teve todo um processo de gravidez que foi preparado, ela queria ter o filho, então ela casou, passou um tempo casada sem crianças, depois a criança veio, ela engravidou. é. Só que ela fala uma coisa que ela fala, sabe, Bruno, eu tenho medo de ser julgado no que eu falo. Mas quando o meu filho nasceu, eu tive uma gravidez maravilhosa, tan, tan, tan. Mas quando meu filho nasceu, eu lembro que eu demorei a assimilar que era uma parte de mim. Eu lembro que eu tinha obrigação de cuidar, a sensação de é meu dever, é minha obrigação, só que eu não conseguia definir um sentimento assim, nossa, eu amo fazer isso, porque eu amo esse serzinho, porque, sabe, isso, e ela falando isso, se abrindo, né, de certa forma. E eu nunca perguntei pra ninguém, fora ela que me falou sobre isso, e agora eu pergunto pra você enquanto mãe, enquanto pediatra, se é um caso bem isolado, específico, ou de fato, porque como você me fez ver uma realidade da maternidade que a gente pula. Que é essa realidade cansativa, sufocante, desgastante, solitária, Soli- porque todo mundo está vivendo sua vida, fazendo suas coisas, tem que ficar lá e nem sempre todo É, mundo se toca para estar com você ou te acompanhar, tem uma rede de apoio, não tem, é verdade. né? Então, isso se desenvolve automaticamente. No começo é aquela questão de, nossa, é a mãe cuidando da cria, mas sem envolvimento sentimental. Me conta um pouco de como foi esse sistema, esse contexto com você.
jovem, se vendo numa situação dessa, privada de sono, né? É legal ouvir um pouco da André enquanto pessoa, porque Sei. as pessoas que precisarem da André profissional sabem com quem estão falando, né? É Como foi verdade. com você isso? Foi toda essa realidade? Não foi? Como foi o teu caso? Em particular, você. Em particular, começou da gestação, né? Não foi uma gestação programada por eu ser jovem ainda na época, muito jovem na época. Então, eu tive um pouco de as mudanças do corpo. Começou de aí. Então, foi uma coisa que já me causou estranheza, né? E aí eu tive hiperêmese, que é a pessoa tá vomitando o tempo todo. Eu tive hiperêmese mesmo. Gente, eu adorei esse nome. Não vamos falar pra pessoa que vomita. Gente, não vou hoje porque eu estou com hiperêmese. Eu tenho que anotar essas coisas porque eu gosto de. Sou uma pessoa chique, hiperêmese. Pode falar, hiperêmese, vou anotar hiperêmese. Então, Hiperêmese. olha que a princesa teve hiperêmese, a mulher do príncipe William, a Kate. Kate. Então, por isso que ela é bem magra, que ela vive com hiperêmese, parindo e com hiperêmese, né? Então, eu tive muito isso. Então, eu me lembro muito, Vomitona. gente, pelo amor de Deus. Eu me lembro que eu ia atrás de siriguela. Siriguela, porque o que eu comia era siriguela com sal. Minha gestação foi assim, terrível. Eu vomitava muito, Gente, alguém, muito. Era limão com sal. alguém me explica. Qual a sua alimentação? Porque eu Siriguela com. Era porque eu tinha pirose, que é muito azia. Azia Peraí, pirose. rapidinho. É um nome até assim, pirose, né? É um nome mais íntimo, né? Pirose. É pirose. Pirose. Gente, né? Assim, parece assim um amor a outra coisa. Sofro de pirose. Tá. Sofro de quê? Pirose. Você sofreu de. Sofreu de. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pirose, André. Eu te falo. Tá. Você sofreu de hiperemese. Não, Hiperêmese. hiperêmese. E De pirose. É Tá. O que azia. tu não tinha na tua gravidez, André? O que não existia na tua Meu irmão. gravidez? Então eu passei por uma gravidez bem difícil. Tô vendo. É, Uma eu gravidez não de emagreci pirose. nada, gente. Eu não engordei nada na minha É gravidez. muita porque eu só pirose. vomitei. Muita. Na Então, gravidez foi uma pirose. foi demais. Então, eu tinha uma alimentação péssima. Gente, eu não tinha noção, né? Eu fiquei assim, ó. Então, quando o João Pedro nasceu, quando de fato nasceu. Sai logo, menina. Não, na verdade, o pânico já foi a cirurgia, que eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. E eu ia pra cirurgia, né? Porque eu fiz cesariana. Gente, eu tinha tanto medo de morrer que eu nunca vou esquecer o que eu falei para o anestesista. Eu peguei na mão dele e disse: faz eu dormir, que eu não quero ver nada. Ele, mas tu não quer ver teu filho nascendo? Eu não quero ver meu filho nascendo. Eu quero dormir. Eu não quero ver. Eu estava em pânico de entrar na mesa de cirurgia. O que é isso? Pirose. É. Essa foi boa, vai guardar o pirose. Mas que situação. Foi. Aí ele disse: olha, vou botar uma gente. máscara, tu tá muito agitado e tal. Ele botou uma máscara de oxigênio em mim e tal. Aí depois que eu fiquei mais calma. Aí, tá, quando acabou tudo, eu fui pra sala de Você recuperação. não viu a questão dele nascendo? Eu vi, Ah, tá. eles mostraram, a pediatra mostrou. Inclusive, a pediatra da sala de parto, da minha sala de parto, hoje é minha amiga, trabalha comigo, né? E aí a gente trabalha juntas e eu disse pra ela, mostrei a foto dela com meu filho. Ela, meu Deus do céu, tem quantos anos isso? Aí eu, pois é. Aí ela mostrou a criança, eu lembro muito bem, só que eu tava assim, muito grogue, assim, eu acho que ele me aplicou alguma. Dormonide? Exatamente. E eu fiquei um pouco sem lembrar. Gente, eu Mas adoro nessa. Dormonide. Olha, Dormonide. Nossa, Olha, muito bom. muito bom. Então, aí eu lembrei que na sala de recuperação já me encontrei com o João Pedro. Aí já foi um turbilhão de emoção mesmo. É completamente diferente. Aí veio o amor avassalador. Mas a minha história, assim, o amor veio depois do nascimento. Pois é o que ela falou, Bruno. Foi Depois que nasceu que eu disse, nasceu. meu Deus, isso é parte de mim. É parte de mim. Então, aí foi anormal mesmo. Então, assim, é um amor sobrenatural. Ai, que ela Não, ouça isso. não tem, assim, comparação. Então, eu sei que quando eu vou ali visitar, depois que nasce, tem a visita do berçário, no dia seguinte, 24 horas depois. Eu já sei que a mãe tá ali, descabelada, muitas vezes tá arrumada, que tem mãe que é bem vaidosa, né? E que não tá dormindo, mas tá lá em pé. Pronta lá pra... E eu vejo, às vezes, o cuidado que ela tem. Ah, mas ele fez isso, mas ele arrotou, mas ele soltou um pum. É tudo normal, mas ela tá desesperada.
Porque Cara, mãe de qualquer primeira viagem. mães de primeira viagem. E aí, como fui eu, né? Então eu não sabia de nada, gente. Nada, nada, nada. E na minha época não tinha informação, porque tinha Orkut. Mas o Orkut não Não existia. revela! Tinha Não se revela, não se exponha desse jeito. Que é do não, 30 e Orkut, poucos a gente gente. diz. Mas o Orkut veio quando? Veio Não interessa, André. Pula essa 2007, parte, sim. Aí 2009. a criança Meados veio de da 2000, mulher. gente. Aí tu É, foi visitar a criança, é, tira essa parte. tira, do Orkut. Agora é outras coisas, né? Então hoje tem muita informação. Mas olha, respondendo sua pergunta, o amor é avassalador depois que nasce. Eu sei que muitas mães que acompanham com os obstetras já estão amando ali, tiram um monte de foto. Tanto que eu não tenho foto grávida, eu tenho pouquíssimas fotos grávidas. Porque eu não curti muito na gestação. Porque eu soltava o tempo todo com pirose ou Hiperêmese. hiperêmese. E aí emagricela, né? Era só o buchinho. Eu digo, esse menino vai ser um ratinho. E o menino nasceu grande, com 3 quilos. Nossa, meu pai Foi. do céu. Acabou contigo. Foi cesárea, né? Ah, tá. E nisso eu até abro. Eu não posso levar esse copo. Eu abro até um parênteses antes da gente encerrar, para dizer que daí que veio o manual do bebê, né? O manual do bebê vem desse momento. Foi. O manual do bebê, que é um produto seu, que é uma cartilha, uma baita de uma cartilha sua, é um material para ajudar mamães de primeira viagem. Exato. Porque para elas é tudo muito novo. Tudo muito novo. E às vezes de primeira, de segunda, terceira. Eu assisti uma paciente recentemente que era o 5º filho dela. E ela disse: me desculpa, é meu 5º, mas eu não me lembro mais. Acredita? Então, na verdade, o manual do bebê ele serve para Pelo que eu não todas. acredito, porque é o 5º. Assim, para O mim já é um 5º. impacto muito grande. O Já é 5º. o 5º. O 5º dela. E eu falei assim, ela disse assim, eu falei assim, ué, isso é normal. Ela perguntou, o bebê tá. Ela fez algumas queixas bem comuns, né? De primeira viagem. Ela disse assim, não me leva mal, é meu 5º, mas eu não me lembro. E o último dela só tem 2 anos. Então, só tem 2 anos que ela tinha tido bebê. Então, ela já não lembrava mais. Então, o manual do bebê, porque a gente esquece mesmo, isso é comum, é normal. Serve, é como, não vai substituir uma consulta pediátrica, mas ele vai te dar um norte, vai te orientar. É bem bacana. Quem dera que se eu tivesse há tempos atrás um manual desse, não puxando sardinha, mas foi uma coisa que não só está na literatura, como na vivência, na minha vivência como mãe, como pediatra, né? Todos esses anos. Então, assim, eu resolvi fazer esse manual para que as pessoas, as mães, até os pais devem ler também, porque os pais ajudam muito. Gente, não vamos tirar, falando só de mãe, filho. Mas os pais ajudam muito. Tem muitos pais fofos, gente, que eles vão lá Super com participativos, né? Eu atendo muito pai sozinho, solo, com o filho. Porque a mãe voltou para o mercado de trabalho com 4 meses, 5 meses, e ele está no home office. Então, ele que leva o bebê para o pediatra. A mãe que tá, legal. é muito legal. Então, assim, e serve. E teve pais que, olha, eu adquiri seu manual, gostei, e lá estuda e já sabe. Olha, eu vi isso aqui. Então, tem muitos elogios, graças a Deus. Assim, foi um sucesso. Tem mais ou menos 2 meses, né? Que a gente lançou por aí. E, assim, foi um sucesso. Foi bem acima do que a gente imaginava. Que legal. E que bom, e vai ficar por bastante tempo. Ainda vai ter. Vamos usar muito esse manual do bebê. Eu te peço para. A gente está encerrando agora, depois de tantas hiperêmeses e piroses. A gente vai encerrar agora. E eu quero 2 coisas. Primeiro, quem quiser te encontrar na tua rede social, procura como? Meu arroba é doutora Andréa Bandeira. Verificado, você vê um selo azul, porque eu não sou qualquer pessoa. Eu me dou com pessoa de selo azul. Ela tem um selo azul, gente. Ai, que inveja horrorosa. Ela tem um selo azul. Você vai lá, doutora ou DRA? DRA, né? Arroba DRA, Andréa Bandeira. Mesmo, Andréa Bandeira. Aí lá no Instagram tem os destaques. As pessoas sempre vêm perguntando sempre a mesma coisa. Onde são os consultórios? Onde são os escritórios, né? Que é uma mensagem digital que já coloca. Gente, tá lá nos destaques, locais de atendimento. Por enquanto, assim, como eu tô com uma agenda bem cheia, eu não consigo ainda fazer online. Online, não consigo, né? Porque eu trabalho muito em centro cirúrgico e muito em ambulatório. Então, assim, eu ainda não tive o tempo. Mas o futuro é isso mesmo. O futuro é que a gente faça consultas online e atinja mais pessoas. As pessoas conseguem, na sua página de Instagram,
encontrar informações de acessar o Manual do Bebê, como adquirir? Com certeza. Lá no link do meu Instagram já tem lá, adquira o seu manual. Tem um link, já cai direto. Cai direto como adquirir o manual do bebê. Pronto, então, atenção mamães, mulheres que estão agora gravidinhas, primeira viagem, nervosas, apavoradas como a Andréia, desesperadas. Papais também, que são super participativos, estão super assim online nessa caminhada e jornada dessa gestação. Cuidadores, que a gente vai incluir todo mundo. tá? Tem Todo os mundo, cuidadores, todo mundo. Titios, tios. sabe? Todo mundo que participa. É bom adquirir para poder ter acesso a essa leitura e tornar esse momento muito especial, que não é fácil. Não. Sabe, a minha visão foi essa. Eu te digo mais uma vez, quando eu coloquei aquele vídeo, a quantidade de depoimentos de pessoas, poxa, obrigado, é isso. Obrigado por fazer eu não me sentir louca em pensar dessa forma. Obrigado por... Então, assim, obrigado por aquele conteúdo. Obrigado por estar aqui, André. Que prazer foi conversar com você. Aprender onde eu sou rico, eu engasguei. Muito obrigado. Muito obrigado, Gente, muito eu que obrigado. agradeço Venha mesmo. sempre É uma que quiser. satisfação. Obrigada. Pessoal, estamos aqui. O que é? Para olhar para cá? Obrigado. Pessoal, estamos aqui encerrando o de hoje. Por favor, não deixe de colocar seus comentários. Sigam, persigam, acompanhem o Dr. André Bandeira, porque é coisa boa de se adquirir, tá? Um beijo para vocês, fica com Deus e até a próxima.